Olá, queridos estudantes! Mais uma vez, bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Sou o professor L, estou aqui nesse momento para caminhar com vocês nesse mais um novo momento, vamos dizer assim, melhor falando. Junto um abraço aí aos professores presenciais, as professoras também, e os estudantes de maneira geral, né? Com muita alegria. Vamos continuar a filosofar referente à filosofia estética. Já saímos, né, na aula anterior sobre a estética na Idade Média. Vamos avançar um pouco agora para o Renascimento, ou seja, a mente humana, né, segundo os pesquisadores da época, os intelectuais, renasceu, iluminou, iluminismo. Lá eles viam como ainda, assim, entre aspas, dizendo, a opinião deles, certo? A gente não pode ver um anacronismo, mas eles viam a Idade Média como a Idade das Trevas, né? Só por causa da religião, que era um pouco fechada, etc. Tem uns pontos negativos, mas tem uns pontos positivos, ok? Vamos analisar dessa maneira, os pós e os contras, e depois dar a conclusão. Mas saímos já, falamos lá anteriormente, dois importantes pensadores da Idade Média, Agostinho e Tomás de Aquino, deu suas opiniões sobre a beleza, sobre a questão do belo, sobre a arte em si. E a filosofia estética avança, né? Vamos lá, dar uma caminhada na frente? Olha só, vamos para o quadro aí. Estamos avançando em unidade 2. A estética renascentista, né? Que aqui faz parte do Renascimento, ok? Entre o ser humano e a beleza. Olha só, galera. Isso, com certeza, vocês já passaram por isso. Entre o ser humano, você, e a beleza em si que está na sua frente. Pode ser qualquer tipo de situação, tá? Objeto, etc. Arte, obra de arte, paisagem, natureza, pessoas, até isso. Às vezes você fica diante da beleza, você acha o que é belo, certo? Chamou sua atenção. Olha só como ela é subjetiva, a beleza, né? A questão do belo. Subjetivo na questão, atualmente, analisa bem essa questão, tá? Será que a beleza é universal ou é subjetiva? Então, a análise hoje é isso, o ser humano diante da beleza, do que é belo. Vamos lá, continuando. E os subtópicos, olha lá. A estética do naturalismo renascentista. Olha, gente, lembra que lá os gregos, né, era naturalismo? Então, voltou-se, porque na Idade Média era a estilização, né? Esterilização, ou seja, o estilo, né? E aqui já voltou, renascentista, que renasceu novamente, né? Vamos dizer, colocar assim uma nova, né? Observação e proporção. Também nós iremos ver a estética do academismo, normas, técnica, ideal e de beleza. Então tá aí essas questões. Não vamos adentrar, porque aqui é uma questão mais da componente curricular de artes. A nossa análise aqui é o que causa, tá? É fenomenológico. A estética empirista, ó, pela experiência, galera. Então, olha só que interessante. Vamos ver uma breve explanação sobre isso. Empirismo é experiência. Vocês viram na unidade 1, certo? O empirismo. Sensibilidade, olha, gosto, percepção. Tudo isso faz parte de nós, tá? Ó, temos esses sentidos aqui. Agora também nós vamos ver um pouquinho sobre o romantismo e estética. O que tem a ver? A valorização do sentimento e da imaginação. Olha, imagina só vocês aí, ó, alinhar a estética filosófica com os componentes curriculares de artes, né, a produção, e unir com a língua portuguesa e você se tornar um verdadeiro romancista. Ou seja, escrever romances, ou pintar até. Olha que legal. Começa aí com histórias, né? Vocês vão criando no imaginário aí. Isso, olha que dá certo. Ó. Vamos lá, uma profissão. Continuando, é só uma sugestão e dica. Vamos escrever romances. Então tá aí, gente. Ó, esse quadro é feita... Eu fiz uma repaginada a partir do original, A Criação de Adão, do afresco pintado por Michelangelo, tá? Do século XVI.
Ele está no teto da Capela da Sistina. Gente, aí eu trouxe para o lado da IA, né? Trouxe um estilo para que possamos analisar. Fica bem interessante. Pode pintar, né? Pode pegar o anterior e vocês podem analisar. Mas eu trouxe um tchan, né? Essa daqui também, essa obra de arte da imagem, né? Trouxe na IA também para melhorar. Melhorar não, para ficar bem interessante. Diferenciação. A Pietà, né, de Michelangelo, sobre a Virgem Maria ao receber Jesus no colo, depois de sair da cruz. A estética do naturalismo renascentista, ela é uma observação e proporção. Olha que interessante isso. Uma observação, ao mesmo tempo, proporcional. Por exemplo, o renascimento artístico, ele é do século XIV ao XV. Surgiu na Europa, né, passou a dignificar o trabalho do artista. Lembra que os gregos, eles viam, ele era um mero artista, né? Nós falamos lá na questão da estética nos gregos antigos, eles viam os artistas como um mero trabalhador comum, assim como no meio rural, etc. Aí, no Renascimento, passaram, um período antropológico, certo? O homem no centro, passaram a dignificar, né, o trabalho do artista, a valorizar de certa maneira. Então, todo artista que produzia arte naquele período era, de certa forma, valorizado, ganhou destaque, vamos dizer assim, nessa perspectiva aí. Então, assim, as mudanças ao longo da história da filosofia estética, olha só, que foram ocorrendo. É importante que vocês vão verificando essa perspectiva, para quê? Para que vocês possam compreender a função principal da filosofia nesse âmbito estético, que é a análise da função, da questão do gosto, do belo, do prazer, do sentimento, dos sentidos, da racionalidade, diante das obras de arte, das coisas e das pessoas no mundo no decorrer da história. Olha que interessante. Após você fazer essa análise, nesse caminhar, que é uma linha do tempo, vamos dizer assim, vocês vão se tornar filósofo e filósofas, ou seja, vão tirar conclusões e criar novas teorias, novas ideias, novas mensagens, novas frases e novas obras de arte, claro. Imagine lá na sua casa, após o componente curricular de filosofia ter passado por você, olha que legal. Lá os seus pais estão conversando sobre a questão do gosto. Pode ser do alimento, pode ser da pessoa, a empatia, né? Racionalidade. E você discorrer, gente, porque você aprendeu na filosofia. Olha que interessante. Você vai ter um diálogo com seus pais. Ó, pai, é assim, a racionalidade funciona assim, a questão do gosto funciona dessa maneira. Olha que interessante. É um diálogo aberto, amadurecido, crítico de maneira boa, né? Continuando, olha só. Então, assim, as artes buscaram um naturalismo. Eu acho que, na minha opinião, eles renovaram, tá? É um neonaturalismo, vamos dizer assim. Novo naturalismo. Porque eles trouxeram essa influência lá dos gregos, naturalismo, realismo, etc. Um naturalismo crescente, em estreita relação com a ciência empírica, com a experiência, com o empirismo, incorporando suas descobertas na busca pelo ilusionismo visual. Gente, vamos relembrar a unidade 1, que vocês tiveram aquela aula lá, lembra? Sobre o empirismo? Então, o empirismo ele funciona dessa maneira, com a professora Lidiana. Tudo, né, a ciência analisa pelos métodos que tem de experiência. É a experiência que vale, né, essa perspectiva para chegar a algum tipo de resultado. Então, ali diz, a ciência empírica, análise dos fatos. Continuando, olha lá. Vamos para o quadro. Então, assim, dessa maneira, temos aí a imagem também, eu trouxe para o lado da IA, né, a Anunciação do Anjo a Maria, de Leonardo da Vinci. É uma releitura contemporânea, tá, do clássico. A perspectiva científica e as proporções matemáticas, olha a matemática aqui nesse meio, permitiram simular
a profundidade em superfícies planas, integrando avanços da astronomia, botânica, fisiologia e anatomia às artes, né? Nessa perspectiva. Vamos lá. Então, assim, além de ser criação da inteligência e imitação da natureza, a estética renascentista era regida pela ideia de que a beleza é propriedade objetiva das coisas. Olha, consistindo na ordem, na harmonia e na proporção expressas matematicamente. Lembra que Tomás de Aquino falou sobre 3 pontos na Idade Média, olha só. 3 pontos, né, para que você analise sobre uma questão estética no belo. Ó, propriedades objetivas, ó. Ordem, tem que ter uma ordem, uma harmonia, proporção, e aqui ele colocou clareza, né? Claridade, vamos dizer assim. Então, de certa forma, né, o Tomás de Aquino já mencionou o Platão. Olha só, um mencionando o outro. Também tem uma influência aí nessa perspectiva. Penso eu, tá? Ok? Então, assim, o Goethe, né, um pensador sobre a arte, ele diz que... eu estou entrando no âmbito já do componente curricular de arte, mas é só um pouquinho. O Goethe, Goethe, né? Ele falou assim, ó, Goethe: a natureza fornece inspiração para o artista. Olha que frase legal. Então, assim, todo artista que vocês podem se tornar, e vão se tornar um, com certeza. Gente, nada impede você ser um engenheiro, um agrônomo, um pintor, um pedreiro, um jogador de esporte, um agricultor, o que mais? Um professor de filosofia. E ser um artista. Você chega em casa, seu hobby, vai lá e pinta, e desenha, escreve. Olha que legal. Isso é um hobby a mais para você trabalhar. Então, assim, o Goethe vai dizer, olha, a natureza nos fornece inspiração para o homem, o ser humano, produzir arte, o belo e a estética, etc. Tem a ver com aquilo, vamos lá ver, olha aí. Nessa perspectiva aqui, vamos lá? Olha só. Além de ser criação da inteligência e imitação da natureza. Então, a natureza fornece, né, a beleza, a inspiração para o ser humano. Na visão do Renascimento, a arte ela tinha atingido a perfeição na antiguidade, que por isso merecia ser estudada. Então, o Renascimento trouxe, né, resgatou isso dos gregos. O naturalismo renascentista ele utiliza as conquistas das ciências para atingir um realismo cada vez maior nas representações, tá? Viu como os gregos antigos eram o realismo, o naturalismo, né? O naturalismo, vamos lá dizer aqui, vamos para não confundir muito. O naturalismo, né? Dentro do naturalismo tem 2 aspectos. Vamos só relembrar. Realismo, certo? Olha, que eles pegaram aqui, ó, eles viram que era bom, influenciado pela ciência, e trouxeram para a atualidade, né? Para a modernidade, renascimento. E o idealismo, né? Que vocês viram na aula anteriores. Ou seja, o realismo era pintar o que de fato é a coisa, o objeto, a natureza, etc. O idealismo é modificá-lo para melhorá-lo ele. Agora sim, a estética do academismo, né? Normas técnicas ideal da beleza. Aí trouxemos esse carinha, também uma imagem, né? Moda repaginada da IA. René Descartes. Ele é do século XVI e XVII. Não elaborou uma teoria estética. Veja bem, gente, ó, vou explicar para vocês. Muitos pensadores, estudiosos, intelectuais no âmbito da filosofia, às vezes ele não elaborou, às vezes eles vão a fundo num tema, certo? Só que geralmente, de maneira geral, a maioria deles, ou uma grande parte, eles analisam de vários temas, às vezes de maneira indireta. Porém, alguns
aprofunda só no tema, que ele gostou daquele tema e vai diretamente, por exemplo, política, sociedade, etc. Mas a maioria, eles, a gente que busca nos escritos dos pensadores o que ele falou sobre um determinado tema. Por isso que a gente usa aqui na filosofia isso, tá bom? Vamos lá, continuando. Então, assim, ele não elaborou uma teoria estética, certo? Filosófica. Seu método e suas conclusões em relação à teoria do conhecimento foram decisivos no desenvolvimento da estética neoclássica. Então, assim, neoclássica é neo-renascimento, tá? Do classicismo, que era do período grego. Artistas e críticos identificaram o seguir a natureza com o seguir da razão, uma vez que a natureza humana consiste em ser racional. Então tá aí. É como se a natureza, emitisse vamos trazer o pensamento de Goethe, a inspiração para a racionalidade do homem e o ser humano pintar a arte, fazer a beleza aparecer. De certa forma, o racionalismo estético, vocês analisaram sobre o racionalismo, certo? No início, na unidade 1. Nos séculos, olha só, 12 e 13, ele tentou estabelecer normas sólidas para fazer artísticos, mediante a dedução de um axioma fundamental, que é esse. Vamos lá. A arte é uma imitação da natureza. Gente, é um pensamento platônico e Aristóteles, a mimesis. A mímese, lá nós estudamos lá, vocês viram? O que é a mímese? Vamos relembrar aqui. Quem anotou aí essa palavra lá? Fala aí pra gente. O que é? Procura no caderno aí rapidinho, vai lá. Isso, vai lá. E aí, fala. Mímese é o quê? Aristóteles e Platão? Isso mesmo. Vamos lá? Olha só. O que inclui o universal? A imitação da natureza, do objeto em si, como ele de fato é. O normativo, o essencial, o característico e o ideal. Então tá aí, gente, cheio de normas, geral, a questão geral. A essência tem que ter característica e idealismo. A natureza deve ser representada em abstrato, ela tem que ficar no abstrato ali, não aparecer, com características da espécie. O princípio básico da arte continua a ser a imitação, embora de cunho idealista. É o axioma fundamental da dedução pelo racionalismo no âmbito da arte, ok? Esses princípios, gente, foram reduzidos a um sistema dando origem ao academismo, isto é, ao classicismo ensinado pelas academias de arte. Então, academismo por causa da academia de arte, mas é um novo classicismo. Era chamada estética normativa, que tem normas a seguir, que estabeleceu regras para o fazer artístico, imitando a criatividade, a individualidade, a intuição artística. Então, a partir daí, vocês perceberam que os artistas eles ganharam espaço dentro da sociedade. Deixaram de ser um mero pintor, um mero produtor de arte sobre o belo, comum como antes nos gregos. Ganharam espaço depois da Idade Média. E agora eles criaram regras. Olha só que legal. Analisar a questão da arte. Por isso que se você for estudar a história das artes, lá fazer uma faculdade, de certa forma, vocês vão aprender todas as regras em si que existem, desde a história da... Agora, gente, vamos ver uns carinhas chamados empiristas ingleses. Você já tem o contexto aí do empirismo, o que é especificamente, porque estudaram na unidade 1, E tem o John Locke. O John Locke, ele fala de vários contextos. Sempre a gente está trazendo ele, mencionando ele aqui nas nossas aulas de filosofia, certo? Temas diferentes, A beleza, John Locke vai dizer, é uma qualidade das coisas em si mesmo, Das coisas em si é uma beleza. Mas um sentimento na mente de quem as contempla, olha. Ele diz assim, por exemplo, esse quadro aqui dele, uma ilustração em IA para que vocês possam ver. Existe a beleza em si mesmo nesse aspecto desse quadro. Mas, gente,
ela gera sentimentos de quem vê, de quem contempla, tá bom? Alguns vai dizer que não gostou, outros vai dizer que é isso, outros vai dizer, os aspectos, faltou luz ali, faltou sombra aqui, eu aumentaria ali a frente, larguecia mais a cabeça da pessoa, o braço, mais luz, mais colorido. Então, assim, é o sentimento na mente da cabeça de quem vê. Os empiristas vão pensar dessa maneira. Outra coisa, vamos lá para o quadro, olha lá. Então, assim, os julgamentos de beleza não se referem a nenhum objeto fora do sujeito, tá? Tem que ser voltado para o sujeito. Ou seja, a beleza está no objeto em si, mas o sentimento que ela provoca em você, a beleza existe em si no quadro, mas cada um, por exemplo, essa pessoa aqui, vai ter uma visão, um sentimento distinto um do outro. Somente o sentimento de prazer trazido à tona pela percepção do objeto. Então, assim, vocês podem fazer essa experiência com seus colegas. Eu já vi alguns trabalhos de esta classe de arte, o estudante trazendo o lado vivo da obra de arte, por exemplo, a Mona Lisa. Já vi estudantes fazendo a maquiagem, a vestimenta do rosto da Mona Lisa e tira foto, olha, parecido. Então, nessa perspectiva, vocês podem perceber e analisar os colegas dando as conclusões sobre esse objeto, que sentimento emitiu para cada um. E aí será distinto, com certeza. Continuando, olha lá. De certa forma, gente, sua verdade ou falsidade depende apenas da presença ou ausência de prazer na mente de quem os percebe. Não pode haver um padrão de gosto, pois assumindo que somos capazes de detectar a presença ou ausência de prazer em nossa mente. Todos os julgamentos de beleza serão verdadeiros. E por isso todos os gostos igualmente válidos. Então tá aí. John Locke ele vai trazer essa perspectiva de visão, tá? Ele vai resumidamente, a grosso modo. Imagine que aí as comunidades indígenas, quilombolas, fizeram uma festa cultural e todos se pintaram, se vestiram de acordo com as suas ideias, né, as suas culturas. E alguns vai dizer que a pintura do outro vai estar ou não estar, a grosso modo dizendo assim, olha, existem gostos diferentes, mas todos são válidos. Olha que interessante. Há pessoas que não vai gostar daquilo, mas gostam daquele outro lado. É nessa perspectiva aí que o empirista John Locke vai trazer à tona essa perspectiva para nós ficarmos mais calmos, não ter briga, tá? Não vamos brigar porque você achou feio, o outro não. Tá bom? Vamos lá. Todos os gostos são válidos. A exemplo disso está assim como a percepção na Amazônia. Ela varia conforme a vivência de cada pessoa. Por exemplo, um ribeirinho, um indígena ou um morador da cidade. Locke mostra que o belo não é universal, mas se constrói a partir das experiências sensoriais e culturais. Então, por isso que, de maneira geral, algumas culturas, né? Pode vir aqui comigo. Algumas culturas, elas vão considerar a outra cultura não legal. Mas, poxa, é construído culturalmente isso. As culturas das questões sobre o belo, sobre os rituais, sobre o que eles produzem, caça e pesca, etc. As pinturas do corpo, etc. Os cocás. São experiências sensoriais e culturais, gente. Então é comum. O que não pode é uma cultura ter hegemonia sobre a outra, ou seja, você querer ser superior, não. Viu aí o Locke falando? São válidos os gostos. Igual valor, tá? Vamos lá, continuando. Então, assim, nessa mesma linha de pensamento, vem o escocês David Hume, tá? O David Hume, século XVIII já, modernidade. Hume vai dizer, ele concorda que a beleza não está propriamente nos objetos, né?
na arte, não é algo puramente objetivo. A beleza depende do gosto individual. Olha aí, galera. Aí, opa, um alívio para você. Da maneira como cada pessoa vê e valoriza o objeto. O juízo do que é ou não é belo é subjetivo. Esse gosto estético seria, em grande parte, desenvolvido sob a influência da cultura em que se vive. Completou a ideia de John Locke, tá? E resolveu o problema do conflito. Por quê? A minha cultura é melhor que a sua. Não, não é isso. Tá? Você tem que... Seja um antropólogo. O antropólogo ele analisa as culturas, certo? E o cosmopolita, ele aceita a vivenciar outros tipos de cultura. Então é legal isso. Então vocês veem que cada um, gente, dá um valor quão grande nas suas culturas, né? E não é questão de... E a filosofia já explica a situação. Então nada de dizer que uma cultura é inferior à outra, ok? Vamos lá. Continuando. Então assim, princípios de gostos. Olha esse imaginário aí. Gente, aqui eu peguei o contexto do texto ali que tá e mandei fazer uma imagem para representar o texto. Então ela trouxe assim: o fato de existirem obras de arte universais, né, e várias, ó, que agradam muitas pessoas por séculos em várias partes do mundo, demonstra que a mente, naturalmente, tem prazer na percepção de certas propriedades, que significa que a mente opera com base em princípios de gosto. Então tá aí, ó, a mente daqui da pessoa, ela vai analisando com várias propriedades da obra de arte. Então cada um que a vê a obra de arte de modo distinto, conforme o seu gosto. Quais as características que vocês vão percebendo. Então o texto vai trazer os princípios do gosto nessa demanda. Hume ele aponta duas fontes da diferença de gosto. Os diferentes humores, né, dos indivíduos, as diferentes culturas, né? Ó, tem os diferentes humores dos indivíduos, às vezes, olha só. Às vezes, veja bem, vamos nos colocar numa experiência aqui. Às vezes nós acordamos meio, fala aí, vamos fazer uma analogia do leite? Às vezes, entre aspas, acordamos azedos, certo? Chega perto, você já fala uma palavra, tira a pessoa de tempo. O certo é avisar, hoje eu não estou bem. Nessa questão de diferentes humores dos indivíduos, vai influenciar na característica que você vai dar para uma obra de arte, para uma beleza. Às vezes você não está bem, é comum isso, você não acordar bem. E você não vai ver o belo, a beleza naquilo que você está enxergando. Pelo contrário, você vai dizer, não estou bem hoje não. E outro ponto que ele coloca é as diferentes culturas, nas maneiras, opiniões particulares de uma época ou sociedade. É um problema histórico ou cultural. Então, duas fontes da diferença de gosto. O humor da pessoa, dependendo do dia que ela está, e as culturas. Por causa dessa diferença no gosto, Hume, o pensador, ele afirma que o padrão só existe quando os juízes verdadeiros dão um veredito conjunto. Por exemplo, vamos imaginar quando tem uma apresentação cultural aí na sua cidade. As pessoas elegem 4 ou mais julgadores, chamados julgadores. E eles vão dar a nota para as apresentações. E lá vai ser somado, olha só, gente, diferentes gostos, mas vai ser somado universal, conforme a nota. E a nota maior vai dar o veredicto, né? Porque é verdadeiro de gosto. Olha que interessante. Não uma única pessoa deu, aquele lá tá lindo. Não. Foram 4 ou mais. Compreenderam aí, mais ou menos? Então vamos lá, continuando. A estética. As ideias fundamentais da estética no romantismo, desenvolvida na Europa, lá em meados do século XVIII, a meados do século XIX, podem ser resumidas pelas expressões, gênio, certo? Imaginação criadora, originalidade, expressão, comunicação, simbolismo, emoção
e sentimento. Gente, são tudo originado das regras que a arte, né, a estética foram trazendo ao longo do tempo. Por exemplo, o Immanuel Kant, um pensador, ele diz, ó, para se julgar objetos belos, torna-se necessário o gosto, mas para as belas artes é necessário o gênio. Olha que interessante. Olha o gênio aqui. Então, assim, ele descreveu o gênio artístico de tal maneira que influenciou os românticos, dando origem ao mito do gênio. Alguém de uma pequena elite dotada de uma extraordinária, inexplicável capacidade criativa. A imaginação passou a ser vista como faculdade captadora de verdade e acima da razão e às vezes superior a ela, ao entendimento sendo um dom especial do artista. Então é o gênio, né? Alguém que se destaca. Ele coloca assim o Kant, ó, tem que ter alguém que se destaca para dar o veredicto para a produção, para a questão da arte. Bem legal essa afirmação, ok? Vamos lá, o filósofo Kant, ele ajudou, vamos lá. Vamos dizer que esse eu coloquei na IA para gerar uma imagem sobre o gênio. Aí trouxe esse rapaz aí. Viu como ele está bem, imaginando, flutuando para fazer a sua produção. Ele, o Kant, ajudou a criar a ideia de que o artista gênio é alguém raro, quase especial, que nasce com um talento incrível para criar coisas. Um talento que nem sempre dá para explicar. Não vê um superdotado assim? Essa visão influenciou o movimento do romantismo, que passou a valorizar muito a imaginação. Para os românticos, imaginar não era só inventar coisas, mas uma forma de descobrir verdades. Às vezes até mais importante que a razão, o pensamento lógico. Então tá aí. O gênio, segundo Kant, era uma pessoa extraordinária. Ela tinha talentos, né? Talentos para fazer as coisas. Não tem as pessoas que têm habilidades, né? Têm a competência para tal, elas têm a habilidade de fazer coisas rápidas, desenvolvem. Na escola a gente percebe. E de vocês aí, professores e professoras presenciais, quais os estudantes que estão se destacando aí? Será um gênio? Olha só a maneira de falar de Kant. Continuando, olha lá. Embora, galera, o juízo estético sobre as coisas seja uma capacidade subjetiva de cada um, ou seja, pessoal, certo? Há aspectos universais na percepção estética dos indivíduos. Existe, tá? Há aspectos universais do indivíduo, tem esses aspectos. Nossa estrutura sensível, os órgãos dos sentidos e nossa imaginação são as condições que tornam possível a percepção estética. Ele entendia que o juízo estético não é guiado pela razão, e sim pela faculdade da imaginação. Por isso que muitos, por exemplo, o aspecto estético de uma obra de arte, mesmo que eles afirmando que é subjetiva de cada um, pode se tornar universal na perspectiva de que a nossa faculdade da imaginação humana se pareça com a do colega, com a da pessoa. Então vai se tornando isso cada vez mais. Eu também gostei por isso, e você também. Coincidiu nessa perspectiva, vamos dizer assim. Ok? Continuando. Então, assim, julgamos, de certa forma, aquilo que nos proporciona prazer. Né? Me agradou, na minha visão, etc. O que não é nada lógico ou é irracional, e sim algo subjetivo, já que relaciona ao prazer ou desprazer individual. Para ele, né, o filósofo, todos os juízos de gosto são juízos singulares, pois tem como referência um único indivíduo. Kant afirma que belo é o que apraz universalmente sem conceito. Isso significa que é impossível conceituar, definir racionalmente o belo. Olha que interessante essa perspectiva aí. E, de certa forma, o simbolismo, outra marca do período romântico, adquire especialmente relevância a ideia de que a obra de arte é um símbolo, é a encarnação material de um significado espiritual. Olha, o romantismo concebe a arte como expressão das emoções pessoais de um artista cuja personalidade genial torna-se o centro de interesse. Então é nessa perspectiva que vem a questão do simbolismo.
em alguns pontos, né? Em algumas perspectivas, as pessoas, às vezes, uma música, a pessoa vê ela como símbolo de algo na vida dela. Por exemplo, uma obra de arte, você também pode fazer isso. Então, é nessa perspectiva. Ó, gente, desde já agradeço, né? Um grande abraço a vocês por ter ficado aqui nessa aula. E daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não. Tchau, tchau.